Olá, eu estou iniciando essa pequena série de respostas às perguntas que você me fez em vídeos espalhados pelo meu canal do YouTube enfim, em outras plataformas. Aí agora eu vou gravar para o YouTube essas pequenas respostas. Queria então pedir para você que ainda não está inscrito se inscrever, botar a notificação para receber o aviso de que tem vídeo novo no canal e divulgar para quem você achar que pode se beneficiar também com o meu conteúdo. Então vamos lá. Eu recebo várias perguntas e comentários sobre a crítica que Spinoza faz e que, cerca de 2 séculos depois, Nietzsche faz ao livre-arbítrio. Essa questão, ou essa dúvida, ou essa confusão é compreensível, porque até pela religião, pelas doutrinas religiosas e de uma forma familiar, no senso comum, a gente associa livre-arbítrio à escolha. Os próprios comentadores estudiosos de Spinoza caem nesse erro crasso, né, de achar que, se Spinoza critica a ideia de livre-arbítrio, ele está propondo um determinismo, e Spinoza nunca propôs um determinismo. Então, eu vou tentar aqui responder. Como eu disse, essa é uma questão que reaparece com frequência, é compreensível que isso aconteça. Nesse momento, eu estou pensando em particular no que me colocou o Moura Turcato. Ok? Então, vamos lá. Livre-arbítrio não significa escolha. Então, de fato, Spinoza fala de escolha. Porque quando a gente escolhe, não quer dizer que a gente está sendo movido cegamente pelos desejos. Hume, às vezes, dá a impressão de propor isso. Spinoza, não. Não quer dizer, portanto, que a gente está sendo movido cegamente pelos desejos, não quer dizer que a gente está criando a ilusão de uma escolha por cima de algo que foi uma imposição dos nossos afetos ou dos nossos desejos. E não quer dizer, de maneira alguma, que existe um determinismo na natureza que nos empurra para certas ações ou certas escolhas que a gente teria a impressão de ser escolhas, mas não seriam, e que nós seríamos fantoches ou do destino, ou dos genes, ou dos nossos afetos, ou dos nossos desejos. Muitas vezes a psicanálise também tem ou abre essa sensação, essa impressão de que os desejos desejam no nosso lugar. Não é essa a ideia de Spinoza, e eu concordo com Spinoza. Primeiro, antes de mostrar o que é escolha em Spinoza, eu queria dar uma palavrinha sobre o que se está dizendo pelo termo livre-arbítrio. Livre-arbítrio está nomeando o quê? Que existe um arbítrio que é livre. Arbítrio, ok, a gente pode entender como sinônimo de escolha, mas não necessariamente ou não exatamente. Arbitrar significa, vamos pensar num jogo de futebol ou num esporte qualquer, ser árbitro, ou seja, dizer o que pode e o que não pode, ou o que é certo e o que é errado. Como se não bastasse, quando a gente associa o livre, isso quer dizer que essa decisão do certo e do errado, que seria o arbítrio, é livre. Esse livre quer dizer o quê? Tanto nas religiões, nas doutrinas religiosas, quanto nas filosofias que propõem o livre-arbítrio. Quer dizer que esse arbítrio seria livre, ou deve ser livre, do corpo, dos afetos, das emoções, dos sentimentos. Essa ideia é compreensível como um ideal. Em que sentido? Que a gente tem essa experiência quando a pessoa está muito nervosa, muito levada pelos afetos, sobretudo por afetos tristes, pelo ódio, pela raiva, ou mesmo por uma paixão amorosa, idealizando, projetando coisas no outro e nas situações, ela não pensa com clareza. Daí a ideia de que ela não está arbitrando, isto é, escolhendo com discernimento entre o certo e o errado.
Daí vem a ideia de que nós temos e ou deveríamos ter um arbítrio livre do corpo, das emoções e dos afetos. Ok. O que o Spinoza está mostrando? Que, primeiro, pensar num arbítrio já é, de alguma maneira, ir contra si mesmo. Em que sentido? Se eu busco o que é o certo e o que é o errado, eu preciso de um critério que, de alguma forma, vai ser externo ao meu próprio sentimento. E, provavelmente, esse critério externo ao meu próprio sentimento não vai seguir a compreensão desse sentimento, mas sim critérios mais ou menos absolutos e, dentro do vocabulário que eu uso, metafísicos. Por exemplo, nas doutrinas religiosas, o certo e o errado daquela doutrina específica, que, aliás, vai ser diferente de uma outra doutrina religiosa, de uma outra religião, etc. No caso da filosofia, algum tipo de proposta também de valores morais, e por aí vai. Então, esse arbítrio, esse sim, aí tal como Hume demonstra, ele não vai ser livre. Por quê? Porque a pessoa está buscando fora uma verdade absoluta, um critério absoluto para o certo e para o errado. E não está se ouvindo, não está compreendendo o seu próprio afeto. Não está compreendendo, por exemplo, no momento de paixão transbordante, o que está gerando aquela paixão, o que é idealização, o que é entusiasmo, o que é projeção sobre o outro, o que é expressão de si mesmo misturados naquela experiência. No caso de um ódio, de uma vingança, ele não está entendendo por que eu estou odiando, que ideias inadequadas estão se passando pela minha mente para eu ter esse tipo de afeto. Ele está simplesmente julgando, certo ou errado. Esse julgamento não vai ser livre nesse sentido de que os próprios afetos estão, de alguma forma, conduzindo ele para buscar uma imparcialidade ou para recobrir de imparcialidade uma decisão que, no fundo, é afetiva. O que Spinoza propõe quando ele fala da escolha? Spinoza propõe que a gente tente, com a ideia da ideia do corpo, né, que a gente tente compreender o que a gente sente, compreender o afeto, compreender a ideia do corpo. Se eu compreendo por quê, de que maneira, que tipo de afetos eu estou sentindo, de ódio, de vingança, de inveja, de ciúme, que tipo de afetos que eu estou sentindo, de paixão, o quanto que é projeção, o quanto que é idealização, o quanto que isso está me impedindo de conhecer o outro real e de apreciar a relação com o outro real. Então, essa ideia da ideia, ela vai fazer não com que a minha escolha, que não é mais um arbítrio, certo ou errado, julgamento, com que a minha escolha seja mais livre. Né? Vamos pensar em termos de gradação. Mais livre justamente do quê? Não é livre dos afetos mais, mas livre de um ideal de não se afetar e livre, né, gradativamente livre, de afetos passivos, reativos. E a gente vai poder compreender e, ao compreender, se guiar mais pelo que me faz bem, ou seja, pelos meus afetos ativos. Essa é, conceitualmente falando, a grande diferença entre a escolha em Spinoza, que envolve, sim, uma compreensão e a própria afetividade, e uma compreensão da própria afetividade, e essa proposta inviável e que acaba sendo simplesmente um moralismo, de um arbítrio, um julgamento, e ainda por cima que se propõe, ainda que como ideal, de ser livre da própria pessoa, livre da própria realidade afetiva da pessoa. Certamente tem ainda muita coisa a ser dita sobre essa questão da crítica ao livre-arbítrio, da mentira do livre-arbítrio e do que Spinoza está propondo como escolha, que nada tem a ver com determinismo, como, estranhamente, infelizmente, uma boa parte, talvez a maioria dos comentadores e estudiosos de Spinoza acreditam que seja, né? E não estão entendendo o que Spinoza está dizendo. Bom, mas eu vou ficar com essa resposta, vou parar por aqui,
tem muitas outras respostas. Em outras respostas eu vou voltar a esse tema do não determinismo e do não livre-arbítrio. Então, aos pouquinhos, a gente vai completando, né, esse diagrama de compreensão e reforma do pensamento. Então, deixe sua pergunta nos vídeos do YouTube, no direct ou nos comentários do meu Instagram, que eu vou sempre responder aqui a vocês a partir de agora no YouTube. De hoje até o final de julho desse mês, 2021, as inscrições estão abertas para um curso de Spinoza para a Clínica, que é focado para psicanalistas, psicoterapeutas, psis, sobretudo, mas também para você que curte a filosofia de Spinoza, para você que quer se abrir para a reforma do pensamento. Clínica, inclusive esse sentido, claro, que tem a ver com a clínica da psicoterapia, mas tem a ver também com o uso que Deleuze dá ao termo. Filosofia e clínica, a clínica como transformação do psiquismo. Então, segue o link para ver todas as informações do curso. A gente já está com uma turma bem legal, se junte a nós, vai ser um curso de 1 ano, com acompanhamento, e, enfim, não deixe de dar uma olhada, de se inscrever e de repassar essa informação. Obrigado por acompanhar esse vídeo, até os próximos vídeos, te espero no curso também, um abraço e deixa o seu like. Até!